Português é preciso. Oi, pessoal, amantes e aprendizes da língua portuguesa como eu. Ao senhor Dr. Hernani do Amaral Figueira, digníssimo ministro dos Portos da República Federativa do Brasil. Alguém já leu um endereçamento, um vocativo, um pronome de tratamento com esse tipo de linguagem? Com certeza sim. Só que doutor e digníssimo foram simplesmente abolidos da redação oficial desde 1991, com a edição do Manual de Redação da Presidência da República, que é o modelo que foi copiado, e bem copiado, dos demais manuais de redação dos outros poderes, nos 3 níveis. Doutor, digníssimo, ilustríssimo, foram abolidos a partir de 1991, ratificados pela 2ª edição do Manual de Redação da Presidência em 2002 e atualmente com a 3ª edição em 2018. Por que foram abolidos? Porque supõe-se que seja da dignidade do cargo público a pessoa ser digna, a pessoa ser ilustre, a pessoa entender daquele assunto, ser doutor naquele assunto. Então, não havia necessidade de ser repetitivo em se utilizar o pronome de tratamento doutor. Doutor existiu por força de lei, uma lei imperial de 1827, editada pelo imperador de então, Dom Pedro I, que atribuiu aos bacharéis em direito esse pronome de tratamento de doutor, que era utilizado em Portugal. E como sabemos, a maioria dos bacharéis de direito de Portugal, porque não havia faculdade de direito aqui no Brasil, formavam-se lá em Portugal, sobretudo na faculdade de Coimbra. E Dom Pedro então estendeu o tratamento de doutor, que em latim significa alguém que detém altíssimo conhecimento e sábio, também para os bacharéis brasileiros formados lá em Coimbra. E manteve-se em vigor, pelo menos na linguagem oficial, até, como disse, 1991, uma edição do Manual de Redação da Presidência da República. No início do século XX, os médicos que iam fazer doutorado e estudar na França, nos Estados Unidos, resolveram também incorporar o termo doutor como uma forma de tratamento para que fossem assim chamados. Por quê? Porque, como sabemos, em inglês, médico tem 2 palavras, physician, menos conhecida, e doctor, doutor, fazendo a tradução literal para o português. Então, os médicos também exigiram, tal qual os bacharéis em direito, serem chamados também de doutor. Só que foi suprimido, como falei, a partir de 1991. Hoje, modernamente, a norma culta, a Academia Brasileira de Letras, as universidades chamam de doutor exclusivamente aqueles que são formados, têm o doutoramento, que defendem uma tese e obtêm o título de doutor. Então, modernamente, deve-se chamar de doutor apenas aqueles que têm titulação de doutor e que fizeram doutorado. Na linguagem informal, sim, é mantido o pronome de tratamento doutor. Se você vai num dentista, você vai chamar normalmente o dentista lá de doutor. Você vai fazer uma consulta, você vai chamar o médico de doutor e a médica de doutora. E esse tratamento também persiste na advocacia. Os advogados entre si, a OAB, os operadores do jurídico, embora tenha sido suprimido na linguagem oficial desde 91 esse pronome de tratamento, os advogados ainda se tratam internamente com esse pronome de tratamento de doutor. E na linguagem popular, na linguagem cotidiana, mais informal, doutor permanece como pronome de tratamento, primeiramente como um termo de deferência. Por exemplo, um flanelinha, um lavador de carro, que oferece seus serviços para que o servidor público tenha lavado seu carro, ele aborda o servidor com a que a gente já conhece. E aí, doutor, vamos lavar o carro hoje? Então, essa é a linguagem informal que permanece viva. E tem também o sentido um pouco pejorativo. Ele falou que é formado lá em letras, mas olha só como ele escreve mão. Isso é doutor só para os conhecidos dele, para falar um termo que é aceitável. Na verdade, é a linguagem um pouco mais chula. Então, permanece na linguagem popular, na linguagem informal e entre os advogados e também no atendimento a médicos, dentistas, etc. O tratamento informal não está formalizado, não é mais aceito na norma culta esse pronome de tratamento de doutor. Bem, por hoje é só. Nos vemos no próximo encontro. Até lá. Português é preciso.
Essa foi mais uma edição do podcast Português é Preciso, realizado pelo CEFOR, a Escola da Câmara. Esse episódio teve pesquisa e apresentação de Jairo Brode, trabalhos técnicos do Rodrigo Guimarães e Vitor Buani, programação visual de Júlia Mundim e produção e edição de Adriana Magalhães. Se você gostou, dê estrelas, curta e compartilhe nosso material.